Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 117 dias das nossas eleições presidenciais. Muitas coisas importantes acontecendo aqui no nosso país que eu iria abordar com vocês no nosso encontro de agora. Mas antes de mais nada, quero convidar todos vocês para que nessa quarta-feira, dia 8 de junho, às 11 horas da manhã, participem de uma entrevista que eu iria fazer com o delegado da Polícia Federal, o Dr. Alexandre Saraiva. Ele ficou muito conhecido por ter se confrontado ali com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e, sobretudo, ter combatido madeireiros ilegais, ter feito muitas operações de apreensão de madeira ilegal na região norte do nosso país, ter combatido garimpeiros, enfim. Ele é um profundo conhecedor da Amazônia, da região norte do nosso país, inclusive também é amigo de Bruno Araújo, o ambientalista brasileiro que se encontra desaparecido até esse momento que eu estou falando com vocês, e também de Dom Phillips, o jornalista britânico que também está na mesma situação. Nós vamos abordar essas situações todas, certamente teremos ali pontos que você não verá pelos grandes veículos de comunicação. Eu acho que é um papo muito interessante se você puder participar, 11 horas da manhã, nessa quarta-feira, dia 8 de junho. Pois bem, estamos então a 117 dias das nossas eleições presidenciais e as pessoas que ocupam a presidência do nosso país, o governo do nosso país, estão tentando todo tipo de truques e de situações políticas absolutamente estelionatáricas, né? É sempre a indução ao erro para que o povo brasileiro acredite numa coisa, enquanto eles tramam outra, enquanto eles fazem outra coisa, enfim. Eles têm o grande apoio dos grandes veículos de comunicação que não mostram, não explicam para a sociedade o que é que está acontecendo. Houve uma proteção, uma blindagem total, porque os interesses econômicos dos grandes grupos financeiros, nacionais e transnacionais, têm nos meios de comunicação os seus porta-vozes, né? Então nós não assistimos muitas coisas que façam com que o povo brasileiro fique absolutamente indignado e perceba que a carne que ele está pagando mais alta no supermercado, o combustível que está mais alto, o aluguel que subiu, o desemprego que está ficando muito maior do que se poderia em qualquer parte do mundo, o achatamento salarial, a subtração de direitos trabalhistas, o achatamento dos vencimentos dos servidores públicos, enfim. Todas essas situações são absolutamente desfavoráveis a essa gente que está no poder. Mas o que é que justifica ainda uma parcela da sociedade acreditar que essa gente é capaz de fazer alguma coisa boa a favor do povo brasileiro? Pois bem, se você está chegando agora, antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso portal, dê o seu joinha, porque é muito importante também. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, vamos aqui aos fatos, né, o que está acontecendo ultimamente. Bom, esse aqui é o Dr. Alexandre Saraiva, que eu vou entrevistar amanhã, né, como eu disse a vocês, enfim. E aí, ontem eu acompanhei a entrevista coletiva que o presidente da República convocou para jogar aí uma pílula de esperança para que as pessoas que ainda seguem o governo Bolsonaro acreditem que ele está fazendo alguma coisa palpável, né? Alguma coisa que possa surtir algum efeito para as nossas vidas. Mas é algo que está sendo engendrado para ser uma coisa definitiva? Não. É um golpe de esperteza e tem uma coisa, né, gente? Os estelionatários, eles só conseguem aplicar golpes na praça quando eles são desconhecidos. Quando você identifica o gatuno, o espertalhão, o vigário, o vigarista, o bandido, aí ele não consegue reproduzir esse golpe. E essa é a nossa missão, ficar explicando para as pessoas ao máximo que a gente puder o que é que está acontecendo e quais são os comportamentos dos estelionatários. De uma maneira geral, eles têm uma má-fé permanente e tem também uma psicopatia, né? Eles não têm remorsos, eles não têm arrependimento, eles tratam o outro como uma pessoa que deve ser lesada mesmo. E quando a gente vê as falas que o ministro da Economia sempre diz, ele comete às vezes atos falhos, contra o povo brasileiro, contra as pessoas de carne e osso, a gente vê que nós estamos nas mãos desse tipo de personagem e não dá para aliviar, né? Ou será que tem algum tipo de bolsonarista ainda que é capaz de assinar embaixo do caráter do ministro da Economia. Alguém que gerencia a nossa vida econômica no Brasil, mas o dinheiro dele, ele coloca fora da nossa pátria, coloca protegido em paraísos fiscais. Pois bem, essa figura que está sendo mantida a todo custo pelos grandes veículos de comunicação, pelos grandes conglomerados, porque já era para ter saído muito tempo, só por essa questão, além das outras tantas que antecederam
a sua ida para o governo Bolsonaro. Aquelas que foram tão bem colocadas na Operação Greenfield da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que o senhor Augusto Aras varreu para baixo do tapete. Mas o senhor Augusto Aras, uma hora ele vai sair também, e essas situações todas vão ser revistas, né? É isso que a democracia espera. Mas vamos lembrar aqui, porque muita gente pediu, e hoje eu vou colocar esse vídeo na descrição, para que a gente veja o que Paulo Guedes dizia sobre a realidade, sobre servidores públicos, os golpes de esperteza e também como é que ele enxerga as pessoas ingênuas aqui no nosso país. Vamos lá. Deixa cada um se fuder, ô Damares, deixa cada um, Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. E é nessa confusão toda, todo mundo tá achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Então, gente, existe uma lógica, né? O Guedes já falou isso em várias palestras, que se você congelar o salário dos servidores, sobra dinheiro no final da história do exercício fiscal. Há uma ilusão que nós estamos diante de um superávit. Na verdade, não tem superávit, tem um assalto aos servidores públicos aqui do nosso país. Então vocês vejam, depois que passamos aqui na pandemia, os médicos, enfermeiros, a área da saúde, o SUS, esses profissionais, esses heróis do povo brasileiro, não terem nenhum tipo de recomposição salarial. Porque o dinheiro que deveria ser dado a eles, está sendo desviado para as mãos de vigaristas, de ladrões, travestidos ali, camuflados de deputados e senadores, como bem disse o general Heleno, o ex-general Heleno, agora sócio desses bandidos, desses ladrões, e ele anda meio sumido, ele não está falando mais sobre esse assunto, né? Deu uma amnésia nele muito grande. E aí o Paulo Guedes ontem, em mais um ato, que é o ato típico do estelionatário, ele tentou vender para a sociedade uma ideia absolutamente fictícia para que funcione como pano de fundo para que todos nós caiamos, né, nesse tipo de golpe para cima e para baixo. E o que é que ele falou? Bom, em primeiro lugar, é o Brasil que ele apresenta, não é o Brasil que a gente vê, né? Ele que disse que é aplaudido em supermercados, alguém com tanta câmera que existe no mundo, alguma câmera de supermercado, alguma câmera interna, algum cidadão, gravou isso que o Paulo Guedes disse, que ele é aplaudido em supermercados, quando ele vai ao supermercado, se é que ele vai ao supermercado, né? Que as pessoas vão abraçá-lo, vão orar por ele. Pois bem, ele mandou mais uma ontem, né? Dizendo que nós estamos numa guerra e quando se usa a expressão guerra é para justificar situações excepcionais, tentando vender para o povo brasileiro que é uma situação que está vindo de fora para dentro e que aqui não há culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma nem dele e nem do presidente da República. Vamos acompanhar aqui esse trecho. A guerra ao Covid, a primeira grande onda que se abateu sobre nós mantivemos todo o tempo o duplo compromisso. De um lado, proteger a saúde dos brasileiros, salvar vidas, preservar empregos, e fomos implementando em camadas todas as medidas que foram nos protegendo. Tivemos um desempenho que tem sido muito elogiado lá fora, porque foi mantido esse compromisso de responsabilidade fiscal, ou seja... Gente, aí eu tenho que parar, né? Quando ele diz que muito elogiado lá fora, elogiado por quem? Se o Brasil com 3% da população do mundo teve 11% de vítimas fatais em função dele, do governo dele, Paulo Guedes, do governo dele, Bolsonaro, pelo que eles fizeram. E ainda tem a cara de pau de dizer que foi um governo que se preocupou com as pessoas aqui no nosso país. Bom, esse é o tipo de conversa do Paulo Guedes, né? E tudo para justificar o grande estelionato eleitoral, né? Porque ele ontem participou dessa entrevista, deixa eu diminuir aqui, eu vou deixar mais aberto aqui o plano, só para vocês verem a legenda, porque o áudio está um pouco baixo, né? Mas o Paulo Guedes, ele ficou o tempo todo no meio dessa história de ontem, tentando justificar que a tramóia, a gente não tem como usar outro nome, né, gente, que eles estão tentando implementar agora, seria possível em função de receitas extraordinárias que o governo está recebendo. Se o governo terá receitas extraordinárias, que ele disse depois que será proveniente da privatização da Eletrobras, então quer dizer que nós estamos entregando as nossas reservas, a nossa soberania energética para subsidiar combustível até o mês de dezembro para que eles se mantenham no poder e para que Bolsonaro pratique o estelionato eleitoral.
E aí, o que acontece? Ele foi perguntado hoje sobre reajuste dos servidores públicos aqui em nosso país. E aí olha o discurso de alguém que tem absoluta má fé no meio dessa história. Vamos lá. Acontece, quando tem uma guerra, as pessoas perdem um pouco. Todo mundo perdeu, no mundo inteiro. O que você faz é o seguinte, daqui para frente é possível manter. Por exemplo, a inflação acumulada desse ano foi 5% até agora. É possível repor o funcionamento desse ano? Sim. Aí o que acontece? Ele está dizendo que a inflação desse ano, de repente, né, dá para os servidores públicos, né? Mas ele falando até baixinho, não era uma entrevista coletiva. É como se ele quisesse que essa informação não fosse muito divulgada para cima e para baixo, né? Então, como é que as pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro podem acreditar nesse tipo de situação? Será que essas pessoas não percebem que nós estamos diante de um grande estelionato, que estão tentando fazer todo tipo de tramóia para enganar o povo brasileiro até as eleições, para que depois do dia 31 de dezembro, nós todos fiquemos mais penalizados em dobro, em triplo? Será que essa gente que ainda pensa em votar em Bolsonaro é tão má a esse ponto de querer o mal das pessoas e de se prejudicar também só por uma questão inexplicável? Pois bem. Então, gente, outras coisas também que eu quero conversar com vocês, hoje não deu para fechar enquanto eu estou batendo papo com vocês, a votação lá no Supremo Tribunal Federal sobre a cassação do deputado lá do Paraná, o Francisquini. É uma coisa surreal, né? Que o Bolsonaro tem dois quase capangas, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, que estão pouco se lixando para o direito. Eles estão cumprindo ali tudo que o mestre manda. E o mestre manda que eles decidam de uma forma contra a Constituição Federal para proteger os interesses insanos dessa gente. E é isso que eles estão fazendo. E é isso que eles vão continuar a fazer enquanto o Bolsonaro estiver circundando o poder. Quando o Bolsonaro for banido, quando ele for para o lixo da história, talvez esses ministros aí eles comecem a ter um tipo de comportamento totalmente diferente daquele que eles estão tendo nesse momento. Todos os jornais hoje, outro assunto, estão mostrando aqui, estão apresentando uma tarja preta falando do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma campanha em defesa do jornalismo profissional. E aqui a foto aqui dos dois desaparecidos até esse momento, né? O Bruno Araújo e o Dom Phillips. Em todos os jornais, essa é uma questão extremamente preocupante. No mundo inteiro, os holofotes estão sendo jogados aqui para o Brasil. O Bolsonaro deu uma declaração absolutamente infeliz, do tipo, quem mandou eles irem para lá é um lugar perigoso mesmo, né? Enfim, é coisa assim como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma e, evidentemente, esse é mais um ponto de desgaste do governo Bolsonaro, de mancha sobre o nosso país, sobre o povo brasileiro, e que ele vai ter que prestar contas também. O desaparecimento dessas duas pessoas vai custar muito caro para o governo Bolsonaro, que já está muito rotulado enquanto um governo que desprotege a nossa nação, o mundo, e que terá agora encontro com Biden, onde ele vai ter que assinar um compromisso ali, porque as condições políticas estão impondo esse tipo de situação. Enfim, tudo isso compõe um cenário absolutamente devastador para os interesses eleitorais do presidente da República. Então, enquanto nós estamos aqui com esses fatos, é o dia também da imprensa aqui no Brasil, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, só que, gente, no Brasil, infelizmente, nós não temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de empresa. É bem diferente. Nem tudo que os jornalistas apuram, nem todos os interesses que eles estão vendo ali, que estão prejudicando a sociedade, são expostos, são barrados dentro das grandes empresas, que no governo atual, no governo federal atual, o que a gente pode ver é a comprovação disso. Uma proteção, uma blindagem científica muito bem montada para que Bolsonaro não seja exposto com todas as suas situações, seus comportamentos aberrantes, bizarros para o povo brasileiro, porque isso viabiliza a permanência dessa turma de estelionatários à frente do nosso país, que beneficia, que faz com que os interesses desses grandes grupos nacionais e internacionais sejam cada vez mais implementados contra o interesse nacional, contra a nossa saúde, os nossos direitos, a nossa vida, a nossa economia. E é contra isso tudo que a gente, todos os dias, vai continuar aqui no nosso portal. Temos muito trabalho até o dia 2 de outubro, mas estamos crescendo e ainda bem que vocês estão aqui. É muito legal ter tanta gente bacana, tanta gente interessada, tanta gente conectada, preocupada com o nosso país através do nosso portal. Gente, eu fico por aqui, dia 8 de junho, quase que eu me esqueci, 11 horas da manhã, na quarta-feira. Espero vocês aqui, 11 horas da manhã, para a gente conversar com o delegado Alexandre Saraiva, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!